Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao programa Artes na TV. E agora aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Olá, meu nome é Cláudia Lima, sou professora da Condo e hoje vim ensinar a vocês uma pintura aquarelada, tema Páscoa. Vamos começar? Vamos trabalhar com o pincel 284, tamanho 20. Eu hidrato, tiro o excesso e venho com a tinta da acrílica fosca da cor turquesa. E passo uma demão o movimento vai e vem, ou então eu posso utilizar também o rolinho, tá? Aí eu espero secar, depois que seca, eu dou uma lixada e passo a segunda. Aqui, se vocês observarem, é o passo a passo. Eu passei a primeira, lixei, passei a segunda. Mas eu achei que ainda ficou manchado. Aí eu passei a terceira, porque eu pintei a caixa tanto por dentro quanto por fora. Na tampa, eu usei a cor areia e fiz o mesmo processo. Passei uma demão, lixei e passei a segunda, tá? O que eu fiz na tampa? Eu peguei e passei um risco. Aqui, ó, peguei um risco e passei o risco. Geralmente eu uso o carbono amarelo, mas aqui eu fiz aquele trabalho que a gente faz antigamente, a gente usava de calcar, passar o lápis do outro lado para transferir o risco. E aí eu transferi o risco para a caixa. Aí eu vim com um pincel 225, tamanho 10, um pincel redondo. Por que eu trabalho com ele? Porque a técnica aquarelado, a gente trabalha com pincel redondo. Então eu hidrato e aí eu venho trabalhando com a tinta. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho d'água, venho com a tinta, diluo na água, porque a técnica aquarelada a gente trabalha com a tinta diluída. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira, olha. A gente vai colocar mais água, mais tinta, ó. E vai fazer esse trabalho, ó. A gente vai pintando, vou botar mais tinta aqui para ficar com mais cor. Aí você vai colocando tinta para ver se tá de acordo com a sua vontade, olha. Ó. Vou botar mais tinta e aí eu venho pintando. Posso tirar o excesso e trabalhar com a tinta mais diluída, como colocando mais água aqui, ó. E essa técnica aquarelada, a gente trabalha com pincel redondo, porque facilita, ó. E aí eu venho, ó, não deixando a cor do fundo passar para o risco. Isso até uma criança faz, gente, olha. Né? Ó, aí eu venho até onde está o risco e vou colocando tinta. Se eu achar que está muito claro, eu venho com a tinta um pouquinho mais forte e acrescento. Não quero muito escura, eu coloco água no meu pincel e vou diluindo a tinta para fazer um efeito. E fica assim. Da mesma forma que eu fiz essa técnica ao aquarelado, eu venho com uma outra cor para pintar o coelho.
que é o tom melão. E sempre um pouquinho de tinta e água, olha. E com o pincel redondo, tá? Olha aqui. Aí eu vou pintando o coelho. Por que eu estou trabalhando essa técnica com a madeira, na madeira? Porque eu comecei a observar que muitas pessoas têm dificuldade em saber que a pintura aquarelada a gente tem que trabalhar com pincel redondo. Então não conhece. Então eu falei assim, bom, como que eu posso trabalhar, mostrar? Vou trabalhar numa caixa. Então isso aqui que eu estou fazendo é uma técnica que geralmente usa com papel, que a gente usa o papel ou tela também. E hoje eu estou trabalhando na madeira. Então vocês observem que é muito fácil, até gostoso de trabalhar. Olha, eu venho puxando, venho colocando tinta ou tirando o excesso. Se tiver muito excesso de tinta, o que eu faço? Eu venho com um papelzinho e tiro o excesso. Ou com o próprio pincel mesmo. Eu seco ele e tiro o excesso da tinta. Cobri todo o amarelo. O mesmo processo com a orelhinha. Eu utilizei a tinta coral, tá? Olha aqui. Sempre uma gotinha só e um pouquinho de água. Essa técnica aquarelada, você trabalha com a água e aí você vai pintando, olha. Não é difícil, ó. Porque o pincel redondo, ele segura mais água, ó. Ah, tá clarinho. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a tinta, eu pego aqui, ó, vou colocando a tinta. Aí eu quero escurecer, eu venho com um pouquinho da tinta, bem pouquinho, e aí na ponta do meu pincel e venho escurecendo, olha, fazendo uma sombra, olha. Tiro o excesso e venho pintando, olha. Então, tanto eu faço na parte da orelha, quanto nas bochechas. Na bochecha eu usei um laranja, mas eu também poderia usar a mesma cor da orelha, tá? Ó. Feito isso, eu venho aqui, olha, venho com o pincel da linha Comfort 222, tamanho 0, que ele é um filetezinho para pintar o olhinho. Eu pinto o olhinho com esse pincel e pinto também o narizinho. Mas aí eu não utilizo a técnica aquarelada, eu trabalho com a tinta sem diluir, tá? Ó, eu faço esse processo, olha. Tiro o excesso, ó. E eu venho pintando o olhinho, ó. Essa linha Comfort, a Condo criou um kit que vem cinco formatos. Vem o redondo, o line, que é o fino, o chanfrado, o língua de gato e o reto. Então vem 5. Então tem várias formas de você poder trabalhar com esses pincéis. Aqui eu estou trabalhando por enquanto com 2, o redondo e o line, o fino. Tiro o excesso. Venho aqui, ó. Limpo. Venho com vermelho. E pinto o narizinho de vermelho. Aqui botei muita água, ó. Tiro o excesso. Quando acontece isso, vamos supor, deixei muita água no pincel, eu retiro com o próprio pincel a quantidade de
água que eu deixei, tá vendo? Que a tinta tá bem diluída, ó. Tá bom? Vamos pegar um outro passo a passo, que ele já tá todo pintado, olha. Aqui, eu já pintei ele todo. Pintei o corpinho, a bochecha, o olhinho, as orelhas. Então tá todo já preparado pra gente terminar ele. O que que eu faço? Eu vou trabalhar com esse pincel, que é o pincel 422, tamanho 0. Ou desculpa, 222, tamanho 0. Vou trabalhar com a tinta aqui mais diluída. Aí você vai me perguntar, por quê, Cláudia? Porque eu vou fazer os traços do coelho. Então, quando eu faço os traços do coelho, eu tenho que trabalhar com ele bem, com a tinta bem diluída. E aí eu venho fazendo esse processo, ó. Só para cobrir o risco que eu fiz, ó. Aqui eu sempre trabalho com o pincel bem em pezinho, ó. Porque se eu deitar, o que que acontece? Vou mostrar aqui, ó. Ó, ele fica grosso. Então eu tenho que trabalhar com a tinta diluída e em pezinho. Tá bom? Vamos lá agora no olhinho. Então, vocês vão fazer todo esse processo de cobrir os riscos. O olhinho, eu trabalho com esse pincel aqui, ó. O pincel chanfrado 227, tamanho 12. Hidrato, tiro o excesso e venho com a tinta branca para fazer uma sombra, ou quer dizer, uma luz, né? Que o branco é uma luz, olha. Bem na pontinha, olha o que eu faço. Olha lá. Tô na pontinha mesmo, bem pouquinho. Eu flexiono e vou fazer esse movimento aqui, como se fosse um U, ó. Tá com muita tinta ainda, vamos tirar dos dois lados. Olha lá. Achei que tá com muita tinta. Eu vou, hidrato o pincel, tiro o excesso e retorno com o meu pincel, ó. Aí eu vou tirando o excesso. Foi, não foi? O que que eu vou fazer? Eu pego o pinta-bolinha, que ele tem dois tamanhos. Tem de 1 a 4 e de 5 a 8. Então, tem o grosso e tem o fino. Eu pego aqui no tamanho 3 e vou pingar duas bolinhas. Uma em cima e uma embaixo. Ou o contrário, né? Olha lá. Alguma dificuldade? Acho que não, né? Vamos fazer as folhinhas, as florzinhas. Com o pincel redondo, 225, tamanho 10, eu vou fazer as margaridas. As margaridas é muito simples. Olha aqui como é fácil. Eu pego a tinta melão, boto um pouquinho, vou trabalhar com a tinta grossa. Eu vou fazer uma vírgulazinha. Ó, uma vírgula, ó. Outra vírgula aqui, ó. Ó. Eu só encosto, ó. Tá vendo? Aqui, ó, encostei, ó. Flexiono e puxo. Aí eu venho com o branco. Deixa eu tirar o excesso aqui desse, ó. Circulo. E vou colocando, ó. Ali eu botei 4. Ó, 1, 2, 3, 4.
É muito simples, você vai colocar como se fosse uma gotinha, ó. 1, 2, 3, 4. Venho com o pincel dois, 00, é um pincel filete, hidrato, tiro o excesso, venho com o verde para fazer o caulezinho e as folhas da margarida. Olha, circulo e faço esse movimento, olha. De novo, ó. Um movimento. Aí eu coloco mais tinta e faço a folha, ó. Não tem dificuldade. E observem que eu coloquei um tracinho embaixo para dar mais delicadeza. Então eu fiz isso, ó, na margarida, ó. Tá? E entre elas sempre fica um espaço vazio. Eu vim com pinta-bolinha e pintei umas bolinhas, que é com a tinta grossa. Você vai fazer esse movimento, ó, como se fosse um carimbinho, ó. Vai lá e volta, ó, intercalando as margaridas. Uma coisa que eu tenho observado bastante é as pessoas, quando vai colocar bolinha na caixa, aqui, por exemplo, na lateral, elas enchem de bolinha. Então, eu vou ensinar a técnica rapidinho para vocês, tá? Vem com a tinta branca, com pinta-bolinha, e aí eu vou trabalhar. Tá vendo que tá a tampa junto com a caixa? Então, tirei. Por quê? Porque eu tenho que saber o espaço que eu vou trabalhar. Então, eu coloco aqui, ó, ponta, ponta, meio, entre a ponta e o meio, mais um meio, mais um meio. Entre esses dois, eu imagino um triângulo. Então, eu boto aqui uma bolinha. Entre os dois, eu imagino um triângulo, boto outra bolinha. Entre os dois, eu boto um triângulo e outra bolinha. Entre os dois, eu imagino um triângulo e boto a bolinha. Tiro a tampa da caixa e vou seguir o mesmo processo aqui, ó. Ponta, ponta, meio, entre ponta e meio, meio. Entre ponta e meio, meio. Aí vocês vão observar que vai dar certinho, olha aqui, ó. Linhado as bolinhas. Olha aqui, como se fosse uma régua, olha. Aí fica um padrão bonitinho e bem perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.